mundo tem o direito garantido pela Constituição Federal de ter informação, assistência especializada e acesso aos recursos que permitam decidir se quer ou não ter filhos. E mais, se optar por ter filhos, a pessoa também pode decidir quantos e quando quer tê-los. Existem diversas maneiras de evitar uma gravidez indesejada usando os métodos anticoncepcionais. Hoje nós vamos falar sobre os métodos anticoncepcionais que podem ser usados tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Vamos conhecer as maneiras mais seguras de evitar uma gravidez indesejada e saber o que precisa ser feito para utilizar cada um desses métodos. Nem todo mundo que tem uma relação sexual quer engravidar. Além disso, existem pessoas que até desejam ter filhos, mas querem planejar quando e quantos filhos terão. Aliás, isso é um direito que todo mundo tem. Por isso, nada melhor do que se informar sobre os diversos métodos anticoncepcionais que existem. Mas antes, uma pergunta. Você sabe o que é método anticoncepcional? Método anticoncepcional? Não sei não. É o método utilizado pelos casais. A pílula, tabela. Tem camisinha. É uma maneira de evitar filhos, né? Os métodos anticoncepcionais são técnicas ou procedimentos que podem ser usados quando se pretende evitar uma gravidez. Há várias maneiras de fazer isso, e não existe um método anticoncepcional ideal. O importante é identificar qual deles é o mais adequado para você. O que é bom para um amigo ou para uma amiga pode não ser bom para você. A escolha do método anticoncepcional deve ser feita com a orientação de profissionais de saúde e, quando possível, com a participação do parceiro. Em vários postos e centros de saúde, existem grupos de planejamento familiar que se reúnem para discutir e obter informações sobre o assunto. Os métodos anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde são a tabelinha, o método da temperatura, o método do muco cervical, os espermaticidas, o diafragma, a camisinha, o DIU e as pílulas anticoncepcionais. Além desses, ainda existem dois métodos cirúrgicos, a ligadura de trompas e a vasectomia. Hoje em dia, evitar a gravidez não é uma tarefa tão difícil assim. Existem muitos métodos anticoncepcionais que, se forem usados corretamente, oferecem segurança. Para todo método anticoncepcional existem vantagens e desvantagens. O que é bom para uma pessoa ou para um casal pode não ser indicado para os outros. Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados da seguinte forma: os naturais, que incluem a tabela, a temperatura e o muco cervical; os métodos de barreira, que são o diafragma, a camisinha e os espermaticidas; o método hormonal, que é a pílula; o método mecânico, que é o DIU, e os métodos cirúrgicos, que são a laqueadura tubária e a vasectomia. Doutora, a senhora podia explicar para a gente quais são os principais métodos naturais? Os principais métodos naturais incluem a tabela, que é aquele método em que a mulher vai evitar ter relações durante o seu período fértil, que é aquele período que acontece no meio do ciclo. A tabela deve ser calculada dependendo do ciclo de cada mulher. Temos também o método muco cervical, que é através da observação pela própria mulher da secreção vaginal, que se modifica também durante o período fértil. A mulher vai apresentar uma secreção mais mucosa, parecendo uma clara de ovo durante esse período que, se ela não quiser engravidar, deve evitar ter relações. E o método da temperatura, que também conta com uma modificação corporal, onde a mulher vai anotar diariamente, antes de se levantar da cama, a temperatura. E vai anotando isso num gráfico. Quando ela estiver entrando no seu período fértil, ela vai notar uma ascensão, uma subida dessa temperatura. Esses métodos podem ser utilizados, inclusive, associados para uma maior eficiência. Existe também o coito interrompido, que a gente não tem recomendado como método anticoncepcional devido ao seu alto índice de falha, que o método consiste na retirada do pênis da vagina antes que o homem tenha a ejaculação. E existe sempre o risco do homem não ter o devido controle de conseguir tirar antes que algum esperma tenha se derramado dentro da vagina, colocando o risco de uma possível gravidez. A maioria dos métodos anticoncepcionais existentes hoje em dia é destinada às mulheres. Existem apenas dois métodos que podem ser usados pelo homem: a camisinha e a vasectomia. A camisinha é uma capa de borracha bem fina, mas muito resistente, que deve ser colocada no pênis na hora da relação sexual. Quando usado corretamente, é um método bastante seguro, além de oferecer dupla proteção. Evita a gravidez indesejada e previne as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive contra a AIDS.
A proteção que a camisinha oferece é bastante simples de entender. Ao colocá-la no pênis ereto, deve-se apertar a ponta para tirar todo o ar e criar uma folga na parte de cima. Quando o homem ejacula, essa folga retém o esperma, impedindo que os espermatozoides se encontrem com o óvulo da mulher. Você usa camisinha hoje? Às vezes. Para me proteger da AIDS, também para uma gravidez indesejada. Acho que todo mundo devia usar. Até marido e mulher, eu acho que hoje deve se precaver mesmo. Sempre que eu saio, tem que pôr uma na bolsa. Um outro método de barreira que pode ser usado pelas mulheres é o diafragma. Aliás, o diafragma é considerado um dos métodos mais recomendados para mulheres mais jovens, porque não interfere no ciclo menstrual, ajuda no conhecimento do próprio corpo e raramente provoca efeitos colaterais. Eu usava a pílula oral, né? Eu usei durante alguns anos. E eu decidi pelo diafragma porque eu achei que o organismo estava cansado, né? Da quantidade de hormônio que eu estava ingerindo. O uso a gente aprende com a médica. É a médica que realmente tem que ensinar, né? Ela tem que colocar, o método é colocado dentro da vagina, né? O método é colocado dentro da vagina dessa forma. A vagina está aqui, a gente introduz o diafragma. Quando ele está lá dentro, o colo está aqui, ele vai se juntar ao colo, né? Então ele vai ficar coladinho no colo, impedindo a passagem do espermatozoide. O espermaticida, ele vem proteger esse diafragma realmente da entrada dos espermatozoides. O diafragma é colocado no colo e o espermaticida, ele produz uma barreira maior ainda ao espermatozoide. Quer dizer, toda relação você tem que usar o diafragma com o espermaticida direitinho para que ele seja eficaz. Os espermaticidas são substâncias químicas e podem ser encontrados em forma de creme, geleia ou tabletes. Eles formam uma película que recobre a vagina e o colo do útero. Essa película imobiliza ou destrói os espermatozoides, impedindo que eles entrem no canal cervical. Mas tem um detalhe, esse método não é muito seguro quando usado sozinho. Por isso, o ideal é combiná-lo com o diafragma ou com a camisinha. Depois de uma relação sexual, se eu fizer uma ducha vaginal, eu evito de ficar grávida? Não, a ducha vaginal não é considerada um método anticoncepcional porque ela não previne de uma gravidez. Inclusive, ela pode favorecer, na medida em que o fluxo vai da vagina para o útero, ela pode favorecer o transporte do espermatozoide para dentro do útero, facilitando uma gravidez. Homens e mulheres precisam conhecer os métodos anticoncepcionais disponíveis e discutir o que é melhor para os dois se não quiserem que uma relação sexual termine em gravidez. Mas para que essa discussão seja eficaz, é preciso saber como os diversos métodos funcionam. Então vamos ver agora o que são e como funcionam as pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais oferecem ao casal uma boa proteção quando usadas com a indicação adequada e de maneira correta. Elas são feitas com umas substâncias muito parecidas com os hormônios da mulher e impedem a ovulação. Impedindo a ovulação, evitam a gravidez. Mas como existem diversas pílulas e cada uma diferente da outra, é fundamental procurar um serviço de saúde no momento da escolha e no uso da pílula. Todo método contraceptivo tem vantagens e desvantagens. Por isso, o melhor é procurar um serviço de saúde para obter informações, escolher um método e ser acompanhado durante o seu uso. Qualquer método é seguro quando usado corretamente. Entre os métodos anticoncepcionais que podem ser usados pelas mulheres está o DIU, o dispositivo intrauterino. Doutor Yuri, explica pra gente como funciona o DIU e como ele é colocado no útero da mulher. O DIU é um aparelhinho plástico, o atualmente mais comumente usado é um modelo como esse aqui, é um T de cobre, ele é envolvido por um filamento de cobre e esse aparelhinho é introduzido dentro do útero da mulher e onde permanece por anos com o efeito de anticoncepção. É importante frisar que toda mulher que faz a opção pelo DIU deve passar por uma avaliação médica e a colocação e retirada desse DIU só deve ser feita por um profissional médico. Todos os métodos anticoncepcionais que nós vimos até agora, a camisinha, a pílula anticoncepcional, o DIU, o diafragma, os espermaticidas e os métodos naturais são reversíveis. Quer dizer, a gente pode resolver parar de usar esses métodos a qualquer momento. E quando isso é feito, volta também a possibilidade de acontecer uma gravidez numa relação sexual. Mas existem dois métodos que são considerados irreversíveis. Você sabe quais são esses métodos?
irreversíveis? A vasectomia no homem. O corte do canal? Ou pode ser um laço. Na mulher, ligadura de trompas. Os métodos irreversíveis, também classificados como cirúrgicos, são a vasectomia, que é feita nos homens, e a ligadura de trompas, feita nas mulheres. Esses métodos apresentam um resultado bastante confiável, mas precisam ser muito bem planejados. A vasectomia é uma pequena cirurgia feita para cortar os canais por onde passam os espermatozoides na ejaculação. Quando essa cirurgia é feita, o homem continua a ter ereção e ejaculação do mesmo jeito que antes. Só que o esperma não tem mais nenhum espermatozoide e, dessa forma, o homem não pode engravidar a mulher. Já a ligadura de trompas é uma operação feita na mulher. Nessa cirurgia, as trompas são cortadas e, assim, impedem que o óvulo possa se encontrar com os espermatozoides. A vasectomia e a ligadura de trompas devem ser a última alternativa para todo mundo, principalmente para os adolescentes e para as pessoas muito jovens. Mas isso não impede que essas pessoas se protejam. É só escolher um ou mais dos métodos anticoncepcionais que acabamos de ver e usá-los de maneira correta. Tanto o homem quanto a mulher podem e devem se prevenir contra uma gravidez indesejada. Proteja-se e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.